queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá colaborar com o estudo de hoje são os nossos queridos amigos e facilitadores Herbert Gontijo e Everton Vieira. Boa noite a todos que estão presentes, né? Boa noite, bom dia e boa tarde, ou boa madrugada também àqueles que vão entrar depois no estudo e fazer parte dessa reflexão. Estamos agora no estudo de perguntas e respostas, em que a gente tenta refletir sobre os questionamentos, as perguntas que as pessoas têm sobre algo relacionado à doutrina espírita, aos ensinamentos dos espíritos. A primeira pergunta: como funciona a lei de causa e efeito? O que posso fazer? Bom, a lei de causa e efeito, ela é passivo de uma palestra, de um estudo bem amplo sobre essas questões. Basicamente, aquilo que a gente emite, que a gente faz, que a gente fala, repercute no universo, volta para nós, de certa forma, com outras proporções, com outras dimensões. Existe uma passagem da Bíblia que diz assim: tudo que aqui se faz, aqui se paga. Mas a luz do Espiritismo vem mostrar que não necessariamente tudo que se faz em uma encarnação se paga na mesma encarnação. Às vezes, vivemos uma vida totalmente desenfreada, com vários vícios, várias mazelas, e vivemos nos prazeres mundanos, e nós desencarnamos. E as pessoas questionam: bom, ele viveu dessa forma e nada aconteceu com ele? Ao passo que uma outra pessoa nada fez de errado, nada fez que fosse contra os ensinamentos do Cristo e vive uma vida com muitas dificuldades, vive uma vida com muitos reajustes para serem feitos, conquistados. Bom, causa e efeito, não necessariamente na mesma encarnação. E a lei de causa e efeito, ela não é muito direta. Por exemplo, se você mata uma pessoa, é necessário que te matem para você ajustar o seu equívoco. Na maioria das vezes, é algo que traga benefício para a vida das pessoas, que você se encarrega, junto com a equipe espiritual que te auxilia nesse reajuste, para estar refazendo estes equívocos. Então, a lei de causa e efeito, para entendê-la, é necessário muito estudo, obras e outras leis que se interligam com a lei de causa e efeito, como, por exemplo, a lei da diversidade, em que demonstra as infinitas particularidades que os espíritos apresentam de ações e de reações. Causar alguma coisa é sinônimo de falta de conhecimento. Por que causamos situações bem equivocadas e contraditórias aos ensinamentos do Cristo? Porque ainda não chegamos em um nível de compreensão sobre os efeitos que essa situação pode te trazer. Então, todas as causas, todas as situações têm por base essa falta de conhecimento,
a falta de esclarecimento. Por isso que a doutrina espírita, os espíritos superiores, pedem: amai-vos e instruí-vos. Estudar é necessário, refletir é necessário, viver os ensinamentos tragos por Cristo, esclarecidos à luz do Espiritismo, faz com que essas causas sejam transformadas em boas ações. E os efeitos? Os efeitos é uma punição de alguém? De Deus? Não. Os efeitos é uma necessidade que o próprio Espírito se coloca. A consciência do Espírito e do ser é algo muito interessante. Você pode causar algum dano em sua existência e ninguém ficar sabendo. Nenhuma pessoa além de você ficar sabendo daquilo que você causou. Mas você sabe. A sua consciência sabe. E por mais que você viva o resto da sua existência, dormindo bem, sorrindo, brincando, a sua consciência, em um cantinho dela, fica aquela ação, fica aquele momento. E quando desencarnamos, o que acontece com a nossa consciência? Ela floresce. As boas ações, as boas obras e também os equívocos. E o espírito se depara com a necessidade de refazer aquele equívoco. Ele implora, ele pede, porque ele percebe que com aquele desajuste cometido, ele não consegue caminhar no mundo espiritual. Ele sofre. E em muitas vezes, o sofrimento é muito grande. E a misericórdia divina vem e nos auxilia nesse momento, dando-nos uma nova oportunidade de reajustar situações equivocadas que cometemos. E ficamos felizes com essa possibilidade. Não necessariamente, como eu disse antes, refazendo as mesmas coisas que cometemos, mas reajustando as vibrações para que a nossa obra tenha frutos. Um exemplo: uma pessoa que comete vários assassinatos em uma existência. Quando ela desencarna, obviamente a consciência dela vai cobrar aqueles atos cometidos. E dependendo de outros méritos que ela tenha, com base também na lei da diversidade, cada situação, cada espírito é um universo diferente, é uma vivência diferente, esse espírito pode vir como um médico. Olha, mas é injusto isso? O espírito comete atrocidades e depois ele reencarna como um médico, uma das melhores profissões hoje. Olha, ele vai ter, durante a sua existência, as suas dificuldades para conquistar isso. Os seus reajustes vibracionais. Mas Deus não quer que ele reencarne e seja assassinado para acertar a sua dívida. Deus quer que ele transforme o erro do passado, tirar vidas, em um acerto no presente e no futuro, de salvar vidas. Este exemplo foi um exemplo por alto, amplo. Mas a equipe espiritual que se responsabiliza por estes
reajustes, que os espíritos chamam de projetistas espirituais, sabem de todas as causas que foram cometidas no passado e quais são as possibilidades, os efeitos para que essa situação seja revertida. E é por isso que nós estamos aqui. Uma das situações que nos trazem encarnados é ajustar os equívocos do passado. Outras, evoluir, estudar, se libertar do mundo físico através dos ensinamentos do Cristo, e são várias, né? E a pergunta fala assim: o que posso fazer? Você hoje planta o seu amanhã. O que aconteceu no passado não tem como mudar. Mas o que vai acontecer no futuro é reflexo do que você planta hoje. Tendo consciência da lei de causa e efeito, plante situações, efeitos positivos das questões que você trabalha hoje, exercita, reflete, deseja. O sentido da lei de causa e efeito é reajustar o espírito para que ele continue a sua caminhada. O que posso fazer hoje? A vida já está trazendo todas as situações que você necessita para você reajustar e continuar a caminhada numa nova vertente baseada nos ensinamentos de Jesus. Boa noite. Completando as ideias e dando sequência, nós temos uma segunda pergunta. A primeira foi: como funciona a lei de causa e efeito e o que posso fazer? Interessante, porque nós vamos entender a lei de causa e efeito também, estudando na física, é a terceira lei de Newton, que toda força gerada cria um efeito contrário com a mesma intensidade. Então, se você arremessa uma bola na parede, ela volta com uma mesma força na sua direção, né, na direção oposta. E é interessante que a segunda pergunta aqui, caro Herbert e caros internautas que nos acompanham, o que não entendo é que sempre haverá um inocente que não teria que sofrer algum mal. Então, nesse caso, como fica a lei de ação e reação? Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo, eu não estou me lembrado do tema, mas é Justiça das Aflições. E aí tem causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. É interessante porque nós, conversando aqui hoje, nós temos que observar que se estamos tratando de lei de causa e efeito, se estamos num contexto espírita, devemos, vamos dizer assim, aplicar o conhecimento espírita na sua totalidade. Olha que interessante, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? E aí coloca, causa primeira de todas as coisas. Deus, resposta, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus seria a causa primeira desse mal que, entre aspas, o inocente sofreu? Então, se a gente pegar ao pé da letra e se formos trabalhar a parcialidade da nossa compreensão e dos processos que regem a nossa vida, vamos ter falhas na interpretação. Da mesma forma, Emmanuel, no livro Fonte
Fonte Viva, ele diz o seguinte: porque nessa reencarnação eu estou desprovido de recursos materiais, é porque na outra encarnação eu fui provido de recursos materiais e não fiz bom uso. Não é simples assim o processo, a coisa não é maquiavélica, existe o bem e o mal. Nós estamos aqui entendendo como se existisse uma força antagônica duas forças antagônicas polarizadas no universo, o bem e o mal, o Deus e o demônio, ou outro nome que você queira dar. Não é assim. Existe somente uma força no universo. Nós somos criados para ser felizes, é a única fatalidade. Não existe uma força do mal no universo. Existem aqueles que se negam a entender essa força, e existem aqueles que ainda não a entenderam. Mas a força é uma só. Isso quer dizer o quê? Voltando à pergunta, para a gente poder entender aqui, o que é que não entendo é que sempre haverá um inocente. Eu divirjo, eu acho incorreta a pergunta. Porque pode existir uma vítima, mas ela não é inocente. Nós não sabemos as causas anteriores das aflições. Nós não sabemos a forma e as circunstâncias a qual a lei de causa e efeito atua sobre aquele que nessa encarnação apresenta-se como inocente. Nesse momento ele é inocente. Mas e o processo anterior? Nós não sabemos. Não há uma folha que caia de uma árvore que não esteja ligado aos mecanismos da providência divina. Aquilo que para nós é altamente ingênuo e inocente, existe ali uma lei de causa e efeito naturalmente acontecendo. Contudo, é assim. Se você planta, você vai colher. E é interessante, porque se você planta abóbora, você não vai colher maçã, você não vai colher alface. Se você plantou abóbora, você vai colher abóbora. É lei de causa e efeito. É uma força na direção contrária. Então, aquele que por ora manifesta-se estar numa condição de inocente, ele é vítima de algumas circunstâncias, nem que seja das próprias atitudes. Agora, é interessante a gente perceber na aplicabilidade das coisas, porque a lei de causa e efeito acontece. Tem um outro capítulo do Evangelho que fala assim: é necessário que o mal aconteça, é necessário que o escândalo aconteça, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Entende a dinâmica? Aquele que estiver em sintonia vai colaborar com o processo ou corroborar com o processo. E aí são várias coisas dentro da dinâmica da lei de causa e efeito. Mas não existe inocente na história desse planeta. Inocente, a gente pode dizer assim: ô fulano, o que você está fazendo? Estou aqui à toa, vamos ali jogar uma bola, bater uma bola, jogar um futebol, um tênis, um vôlei. Sim, as coisas acontecem assim, na nossa forma de entender. Mas nos mecanismos divinos, não. Os projetistas, eles sabem exatamente o que fazer. E na sutileza dos processos é que essas circunstâncias se dão. Não, é só uma coisinha pequenininha. Lê do engano. Lê do engano. Lê do engano. Você pode, inclusive, nem tudo o que acontece está ligado às causas anteriores das aflições. Lendo o capítulo das causas atuais das aflições no Evangelho, disse lá, nas palavras dos Espíritos e na codificação de Kardec, que muito do mal que se passa nessa atualidade são aquisições dessa.
E quando não se entende as causas atuais das aflições, aí se reporta as causas anteriores das aflições. Então, nós reportamos a questão 917, 916 do Livro dos Espíritos, que fala que, na medida que o Espiritismo é bem compreendido, mudam-se os nossos hábitos sociais. Nós necessitamos entender a doutrina espírita e colocá-la com naturalidade na vivência dos nossos dias. Não para saber o que eu fui na encarnação passada, o que me reserva o futuro, ou se eu vou ganhar na Mega Sena, se eu vou casar, se eu vou comprar cabras, como está escrito no Evangelho, se eu vou... Não para isso, mas para que eu possa entender como que eu me posiciono perante as leis divinas e possa contribuir com elas. Mais uma pergunta, jovem? Fica à vontade aí. Bom, né? Essas reflexões sobre causa e efeito são muito interessantes, né? É por isso que nós estamos aqui passando as questões que nós passamos, né? Para nos libertarmos das causas, né? Que cometemos. Bom, uma outra pergunta né? No início dos tempos, tinham seres que não tinham errado e sofriam algum mal. É muito interessante isso, né? Porque logo no início dos tempos, explicando um pouco essa pergunta, tinham os primeiros habitantes e eles sofriam, né? Algumas questões aí que eram desconfortáveis, sim. E eles não tinham errado. Por quê? Estava logo no início dos tempos. Foi o que eu entendi da pergunta. Agora, o início dos tempos físico, né? Do mundo material, do planeta Terra, foi o que eu entendi. Agora, o espírito, antes de existir o planeta Terra, ele já vinha de uma caminhada longa, né? Nós estagiamos em vários orbes, em vários planetas. E é muito interessante estudar sobre isso também, né? Exilados de Capela é um livro interessante que fala de outras constelações, outros planetas. Caminho da Luz. Sim, né? E fala sobre a transição planetária que esses planetas passaram, muito semelhante à transição que nós estamos passando agora, né? Em que muitos espíritos que viviam nestes orbes começaram a reencarnar aqui no início dos tempos. E tinham, né, em seu patrimônio espiritual virtudes que nos ajudaram na matemática, na física, na ciência, né, no Antigo Egito, mas também tinham mazelas, né, perturbações para serem reajustadas aqui no nosso mundo. Então, o início dos tempos do planeta físico é um marco físico, mas o espírito tem uma história que antecede a isso, né? Uma história que hoje, na nossa transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né, estamos passando. E, consequentemente, espíritos que estão aqui hoje, estagiando hoje, cometendo equívocos hoje aqui no nosso planeta, vão fazer parte do início dos tempos em outros orbes menos evoluídos do que o planeta Terra, auxiliando na evolução desse planeta, mas sofrendo, né, as intempéries de um mundo ainda primitivo. Isso é a lei universal planetária de evolução. É interessante, dando um complemento na pergunta e uma continuidade no assunto, quando fala no início dos tempos tinham seres que não tinham errado e sofriam algum mal, aqui tem uma visão muito adâmica do Jardim do Éden,
aquela circunstância toda. Então, é necessário que a gente, como eu disse na pergunta que fiz anteriormente, que tenha aplicabilidade do conhecimento espírita na sua totalidade. Porque no processo de enxertia colocado no livro A Capela e no livro Caminho da Luz, que era a pulverização de espíritos de uma outra estirpe nesse planeta para auxiliar, aqui se encontravam espíritos, os chamados terrícolas, que eram espíritos que faziam parte da questão do planeta. Porque você tem um contexto de Adão, aquele que veio do barro, ou seja, aquele que já era da terra, mas vinha os de Eva, que eram de uma outra situação. Então, é um contexto bem interessante que não dá para aprofundar aqui agora, mas a raça adâmica é uma coisa e os descendentes de Eva eram os espíritos que vinham de uma outra constelação, de Sírios, de Órion, por exemplo, por aí vai. Mas é interessante que no exercício e na construção do livre-arbítrio, naturalmente comete-se erro. E se comete-se erro, tem lei de causa e efeito. Então, aqueles que foram criados, entre aspas, eu não uso esse termo aqui com propriedade, mas é o que me vem no momento. Aqueles que são naturais desse planeta, no exercício e na construção do livre-arbítrio, naturalmente, cometiam erros. E cometendo erros, há a lei de causa e efeito no próprio processo de aprendizado. Então, a lei de causa e efeito, ela não ocorre somente em benefício ou em malefício, não. Melhor dizendo, em malefício, não. Então, eu estou sofrendo lei de causa e efeito porque eu errei. Não, não é assim. Ela é um mecanismo divino que me proporciona crescimento. Descobertas, experiências, erros e acertos, e todos de uma forma didática, na Constituição divina, é para o meu benefício. Vendo a didática na lei de amor, é assim que funciona. Ah, meu Deus do céu, eu errei. Não, transforma isso numa condição de aprendizado e cresce. Né? Então, aqui vai dizendo, por exemplo, gostaria, se possível, que falasse das doenças autoimunes. Na minha pesquisa pequena, eu não achei nenhum livro espírita que fala de doença autoimune, a não ser numa perspectiva educativa. Entendemos que o Evangelho, bem vivido nos nossos corações, nos previne de muitos males. Como assim? O exercício da caridade, da fraternidade, isso traz um movimento intracelular que me previne de muitas coisas. O exercício de bons pensamentos, de não falar mal do outro, de exercer a indulgência, é um processo autoimune. Só que isso não é como um remédio que eu tomo e daqui meia hora acontece. Não, isso é no exercício de uma longa estrada, levando em considerações as causas anteriores das aflições. E, muitas das vezes, a condição de doente que se apresenta, na verdade, nós não somos. Não existem doenças. E aí que vem, na perspectiva espírita, não existe doença. Existe doente. E a cura é o Evangelho. A cura é o Evangelho. Todo o mal que se irradia, todo o mal, entre aspas, que se irradia entre nós, tem a sua raiz na questão moral. Lá atrás. E aí nós vamos ver a psicologia explicando isso, a questão quântica explicando isso, a sociologia explicando isso. E aí é por isso que, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus, ele não atua até a República, ele não atua nas instituições sectárias que movem o nosso país. É o projeto de Ismael. É interessante porque, então, se Jesus não atua nas instituições sectárias, ou seja, nas instituições divididas, a política está dividida? Deixo a resposta para você. O centro espírita está dividido? Deixo a resposta para você. A sua família está dividida? A igreja está dividida? A nossa sociedade está dividida? Jesus não atua nas instituições sectárias. Jesus vai atuar no coração dos homens, porque lá é onde mora o mal, o problema. A base do problema é no coração dos homens, porque edificando e moralizando, no sentido de senso, de moral,
Educando o coração dos homens, conserta-se as instituições. Isso é o que está escrito quando fala Espiritismo no Brasil, se eu não me engano, capítulo 23 ou 27, no coração do mundo, pátria do Evangelho. Psicografia do Chico. A gente vai observando que o processo está na nossa intimidade. Eu fico pensando que, será que Jesus resfriava? Tinha resfriado, dormia no relento, no chão? É um desafio. Por isso que eu falei agora há pouco, em outro estudo, que viver o Espiritismo é nadar contra a maré na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa forma de educação. Muitas das vezes, os remédios que queremos é algo que é fruto da sociedade contemporânea. Quantos segundos leva para você fazer um download num celular, num computador, num recurso? Quantos segundos que leva, Herbert? E agora, educar o coração e as nossas más tendências, quantas reencarnações não leva? A cura real é desse processo. A educação das nossas más tendências, característica do espírito verdadeiro. Então, nós vamos aqui navegar num contexto social. Tantos segundos eu faço um download, mas educar a mim mesmo é uma vida inteira. E se não, num contexto reencarnatório, muitas vidas, muitas existências. É um convite a uma reflexão. Claro, eu não estou aqui me opondo a estudar as questões. Sim, é importante. Existem amigos, colegas cientistas, fora inclusive do Brasil, que se dedicam a isso e são pessoas nobres, corretíssimas, e há algo de valor extremo nesse aspecto. Mas, como diz a letra da música e a fala de Paulo aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens, e aí ele descorre um texto maravilhoso, poético, mas sem amor eu nada seria. E o amor é fruto daquilo que enraiza no nosso coração. Precisamos ter essa dinâmica, essa atenção, e é uma situação a ser construída perante toda uma vida. Juntamente, sou a favor das questões de ordem, de ensinamento, de conhecimento, de ciência, perfeitamente, não estou me opondo a isso, mas estou dizendo daquilo que é essencial para nós numa condição de espírito. Acho que é por aí. Só que eu achei muito interessante que, antes do estudo, eu estava conversando com o Everton aqui sobre as perguntas, e sobre essa pergunta, em específico, se tinha um livro espírita sobre isso. E eu, até então, não estava me lembrando. Mas com as palavras do Everton aí, que foram maravilhosas sobre essa explicação, tem um livro que se aproxima muito para essas respostas, que é um livro chamado Médico Jesus, que traz uma visão assim, muito, muito interessante sobre a autocura, e eu acho que cabe bem nessa questão autoimune. Agora, o Everton também falou sobre Adão e Eva. Eu achei interessante porque o Espiritismo ele é religião, ciência e filosofia, e eu acho que tem mais coisas aí também dentro do Espiritismo, além desses 3 pilares. Então, eu pergunto para vocês aqui, qual história que é verdadeira? Adão e Eva ou o homem de Neandertal? Olha, as duas são verdadeiras, só que uma história é física. O homem de Neandertal é cientificamente comprovado. Os fósseis, as estruturas fósseis do macaco que vai se evoluindo até se tornar um homem. Isso é a história científica da criação da humanidade no mundo físico. Mas a nossa criação, a nossa chegada nesse planeta, não é somente física, assim como a nossa existência, que antecede a nossa vida e sucede também o nosso desencarne, não é somente físico, Agora, Adão e Eva são trechos do Antigo Testamento que mostram ali uma visão espiritual. Metáforas, justamente. Mas quando você estuda
outras obras espirituais que esclarecem a chegada da humanidade no planeta Terra, você descobre que o homem de Neandertal e Adão e Eva é a mesma coisa, na luz da ciência e na luz espiritual. É a mesma questão, né? Agora, sobre a vida de Jesus. Tem uma última pergunta aqui, mas vai ficar para outro dia, porque é uma pergunta muito ampla. Mas sobre a vida de Jesus, se Jesus tinha resfriado, o Everton falou isso, eu fiquei assim, eu já me questionei várias vezes sobre, Jesus, um espírito de uma outra envergadura, né? Diferente, um nível diferente do restante da humanidade, né? Missionário que veio transformar tudo nesse mundo, né? Até o calendário hoje tem tal data por causa de Jesus, né? Então ele foi um ser que veio trazer a essência viva de Deus. Ele tinha resfriado, e eu já pensei assim, até Jesus sentia frio, fome, sede, precisava dormir. Olha, ele tinha uma vida física. Ele tinha as necessidades fisiológicas, igual toda pessoa tem. Ele era um homem normal, né? As particularidades dessa necessidade nós desconhecemos, né? Até que ponto a matéria física fazia junção com a magnitude do Espírito de Jesus. Com certeza ele era um ser que você olhava para ele e já percebia através do olhar, da voz, através do andado, que era um ser diferente. Por isso ele cativava multidões. E ele, com uma frase, ele transformava as pessoas que chegavam perto dele. Com um olhar, com um ato. Mas é muito interessante essas questões sobre Cristo, sobre Jesus, sobre Adão e Eva, sobre a lei de causa e efeito, que conversamos bem hoje nessa noite. Estudar, analisar, questionar, fazer perguntas, porque o que foi trago na noite de hoje não são verdades do Everton, nenhuma verdade minha. Não é algo que eu estou pregando que é assim. Não. São reflexões, porque eu já li alguma coisa, já refleti sobre alguma coisa, muito pouco pelo que eu deveria ter estudado e refletido. O Everton também, na caminhada dele, conseguiu encontrar alguns elementos, e a gente vem aqui compartilhar esses elementos, porque esses elementos fazem a gente refletir, fazem a gente questionar mais ainda. Acredito que vocês que estão escutando estão com outras questões, questionando mais ainda as coisas. Isso faz parte da evolução. É necessário buscarmos, porque nessa busca, perguntas, dúvidas e buscas, e reflexões e respostas, nós vamos lapidando a verdade, que já existe, nós vamos descobrindo e revelando essa verdade. E ela só é descoberta e revelada nesse diálogo de perguntar, compartilhar, estudar, refletir e, acima de tudo, vivenciar no dia a dia essas transformações. Daqui 50 anos, eu e o Everton vamos estar aqui, os dois velhinhos, fazendo o programa de perguntas e respostas, né? Com as mesmas perguntas, com respostas diferentes. Bem diferentes. Por quê? Ele vai ter estudado mais, vai ter vivido mais, vai ter caído mais e aprendido mais, e eu também. E assim é com cada um de nós. Vamos aperfeiçoando mutuamente até encontrar aquela verdade
que já existe e que Deus traz gradativamente nos nossos dias, através das pessoas que vivemos, através das tarefas que executamos e, acima de tudo, através das nossas reações perante a tudo que acontece na nossa vida. A lei de ação e reação, o que mais importa para nós são as nossas ações e como são as nossas reações perante o que acontece conosco. Agradecemos mais uma vez esse momento de compartilhar reflexões. Escrevam, mandem perguntas, né? O Everton também vai despedir de vocês agora, né, Everton? Isso aí. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção e continuem acompanhando aí o canal com o pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.